Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos continuar nosso assunto sobre derivadas e derivação. Neste vídeo nós iremos falar mais especificamente sobre derivadas de funções compostas. Para isso nós iremos enunciar o teorema regra da cadeia. O que seria a regra da cadeia? Primeiramente vamos definir duas funções f e φ, certo? Dos reais para os reais, sendo que I é um intervalo aberto e φ é definida também no conjunto J aberto para todos os reais, onde o domínio da função φ está contido na imagem da função f. E o ponto específico que a gente quer derivar, ele é um elemento interior ao domínio da função φ. Bem, se f é derivável nesse ponto C e φ é derivável na imagem f de C, então a função composta de φ com f é derivável em C. E, mais especificamente, a derivada vai ser dada pela seguinte regra. A derivada da função composta vai ser a derivada da função φ em f vezes a derivada de f no ponto C. Em termos de diferenciais, seria derivar φ em relação a x é igual a derivar φ em relação a y e derivar y em relação a x, sendo que esses diferenciais são a derivada da função composta é dφ dx. dφ dy é a derivada de φ em f. E dy dx é a derivada de f em x. Por isso que é chamado de regra da cadeia, porque a gente vai derivando em cada uma das variáveis. De y em relação à variável x, de φ em relação à variável y, para a gente obter a derivada de φ em x. Bem, vamos ver um exemplo para entender melhor essa sopinha de letras aqui. Vamos considerar y igual a 2x elevado a 6 mais 4 elevado a 4. Como é que a gente faz para derivar esta função? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar a expressão que está dentro do parêntese de u. Então, vai ficar 2x a sexta mais 4. Então, eu posso reescrever y da seguinte maneira. Y igual a x a 4. Assim, a derivada de y vai ser, aplicando a regra da cadeia, a derivada de y em relação a u e de u em relação a x. Certo? A derivada de y em relação a u, basta derivar esta expressão aqui, ó, que vai dar o quê? 4u ao cubo, porque diminui um do expoente e o 4 passa multiplicando. Então, temos aqui a derivada de y em relação a u. E de u em relação a x é derivar esta expressão em relação a x, que vai ficar 6 passa multiplicando o 2, fica 12, e diminui um do expoente. Como isso aqui é uma constante, fica 0. Então, temos apenas 12x a quinta. Substituindo u pela a expressão 2x a sexta mais 4, teremos então 4 vezes 2x a sexta mais 4 elevado ao cubo. Então, só substituímos u por essa expressão aqui. Repetindo o 12x a quinta, desenvolvendo este produto, teremos então 48x a quinta, 2 vezes 2x a sexta mais 4 elevado ao cubo. Vamos ver um outro exemplo utilizando funções trigonométricas. Então, calcule a derivada da função y igual a seno de x ao quadrado menos 5x mais 1 mais tangente de a sobre x, sendo a uma constante. Bom, para derivar y, primeiramente vamos fazer a substituição dessa expressão por uma variável u e desta por uma variável v. Vamos ver como fica.
Então, chamando U de x ao quadrado menos 5x mais 1 e V de A sobre x, a gente pode reescrever esta expressão para facilitar a nossa derivação, colocando o x no numerador e trocando o sinal do expoente. Com isso, a gente vai ter y igual a seno de u mais tangente de v, porque substituímos esta expressão por u e esta por v. Assim, derivando y, a gente vai ter o quê? U' vezes a derivada do seno, que seria aplicando a regra da cadeia, porque vai ser o quê? Como a gente vai derivar esta expressão? Vai ser a derivada de u vezes a derivada do seno. A mesma coisa para a tangente, a derivada de v vezes a derivada da tangente, que é a regra da cadeia. Observa que a derivada do seno é cosseno, então teremos u' cosseno de u. A derivada da tangente é secante ao quadrado, então teremos v' secante ao quadrado de v. Agora precisamos calcular a derivada de u e a derivada de v. Como u' é 2x menos 5, pegando esta expressão, esta derivada dá 0, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2x. Então, 2x menos 5. A de v vai ser o quê? Pegando este termo, pega o expoente, passa multiplicando a, de onde vem esse menos, e diminui um dos expoentes. Vai ficar x elevado a menos 2. Como sabemos, expoente negativo vai para o denominador. Então, vai ficar x ao quadrado aqui no denominador. Substituindo, então, em y', teremos 2x menos 5, que é o u'. Cosseno de u, neste caso, é x quadrado menos 5x mais 1, mais v', que é esta expressão, menos a sobre x quadrado, secante ao quadrado de v, sendo que v é a sobre x. Bem, então, a regra da cadeia é relativamente simples, só precisamos tomar cuidado na hora de manipular as variáveis. Até o próximo vídeo.